Paz do Senhor, igreja. Amém. Mesmo sentados, abra comigo suas Bíblias, a Epístola, aliás, no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Leremos do verso 15 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: Se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique sempre convosco, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vem e não o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Santo Deus, nós estamos, ó Pai, reunidos em Sua casa mais uma noite, Senhor. Reunidos, ó Deus, em Tua igreja, ó Pai, para que possamos render um culto, ó Pai, render um culto suave aos Seus olhos, ó Deus, para que possamos, Senhor, apresentar diante de Ti o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa fé, a nossa graça, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco em todos os momentos. O Senhor tem estado conosco e tem ficado ao nosso lado, independente da situação, ó Pai. E agora, Senhor, nessa noite, Deus, que lemos a Tua palavra e conheceremos um pouco mais de Ti, ó Deus, eu lhe peço que o Senhor fale novamente aos nossos corações, que o Senhor abra os nossos ouvidos, Senhor, para entendermos um pouco mais a Tua Escritura e conhecermos um pouco mais a Tua palavra que foi lida, Senhor, para a Tua igreja, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, com o Teu saber. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos inúmeros motivos para continuarmos lutando e continuarmos perseverando, independente da situação. Um jovem que está na faculdade tem o empenho de continuar na faculdade para concluir e ter seu sonho e chegar numa graduação, onde vai trabalhar com aquilo que gosta. Um pai tem o empenho de continuar mesmo numa luta para poder sustentar a sua casa, manter a sua casa de pé. Uma mãe continua com o seu empenho para poder ver o filho crescer, ver o filho progredir, independente do momento fácil ou do momento difícil. Cada um de nós temos aquilo que nos transforma e que nos faz nos mantermos sempre continuamente lutando e permanecendo fiéis com o nosso processo, com o nosso caminho, com os nossos sonhos. Cristo também apresenta essa mesma ideia para os seus fiéis. Ele também apresenta essa mesma ideia para nós como cristãos de perseverar e de nos trazer força. E é mais ou menos isso que ele nos traz nessa passagem. Quando nós olhamos para os evangelhos como um todo, quando nós olhamos para o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, de Lucas e de João, nós podemos olhar um pouquinho de diferença entre cada um deles. Os três primeiros, eles têm um caráter mais histórico, ele tem um caráter mais de contextualização do que foi a vida, Cristo na sua infância, Cristo no seu ministério, a sua vida, a sua morte. Os evangelhos, os três primeiros, eles trazem essa visão mais histórica acerca de Cristo, é claro, sem tirar ali também toda a parte do propósito da vida de Cristo, da salvação e de tudo aquilo que ele havia de trazer para os seus servos. Mas o evangelho de João, ele vem um pouquinho diferente, ele também mantém o seu caráter histórico de apresentar a vida de Cristo no decorrer, sua vida, sua morte, sua ressurreição, mas o evangelho de João, ele se preocupa muito mais com os seus caráteres de santidade e o caráter de propósito de Cristo. Cristo veio para a terra para salvar os seus, e o evangelho de João se preocupa muito com esse ponto. Então nós podemos olhar essas duas diferenças grandes entre os evangelhos, entre os três primeiros e o evangelho de João. Quando nós lemos os quatro evangelhos, nós percebemos isso de maneira clara, a ponto de até alguns teólogos, como o próprio João Calvino, dizer que o João chega no quarto evangelho só por seu momento histórico, por ter sido o último a ser escrito, mas é muito mais proveitoso que quando formos estudar os evangelhos, que lêssemos primeiro o evangelho de João, para entendermos ali os propósitos de Deus, o propósito de Cristo, e então olharmos para os três primeiros, para então possamos entender qual é todo o decorrer histórico de Cristo, junto com o propósito que entendemos dentro do livro de João. E aí, olhando para esse propósito, olhando para esse passo a passo, nós não caímos nesse texto.
Nós caímos agora no capítulo 14 de João, tentando entender o que Cristo diz quando Ele fala que nós, se amarmos a Ele, se nos amarmos, aliás, se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse pequeno trecho do verso 14, nós nos deparamos com algumas verdades que nos fazem mais sentido se olharmos um pouquinho mais atrás. Quando nós olhamos para o final do capítulo 15, aliás, para o final do capítulo 13, nós vemos que Cristo falava ali aos seus discípulos acerca da necessidade de ir, a necessidade de deixá-los e ir aos céus. Quando nós lemos lá no verso 33 do capítulo 13, nós vemos: filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurarei, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, não podereis ir. Então, no verso 33, a gente vê o Simão Pedro perguntando: Senhor, para onde vas? Senhor, e Jesus respondeu: para onde vos não pode me seguir-me agora? Mais tarde, porém, me seguirás. Então percebam, Cristo acaba de dizer aos apóstolos que Ele vai partir. Ele vai deixar esse povo, que Ele não pode mais ficar ali na terra de forma corpórea, que Ele deve ir para algum lugar. E então os discípulos perguntam: para onde vai? E Ele fala: para onde eu vou, você não pode me seguir agora. Não se preocupa com para onde eu estou indo, o que eu vou indo fazer. Você não pode me seguir agora, mas no futuro vocês poderão me seguir. No futuro vocês poderão se chegar aonde eu estou indo. E então, com esse mesmo sentimento que já estava no coração dos apóstolos, lá na frente Cristo percebe que eles ficaram tristes com a situação. Imagina vocês tendo a presença de Cristo corpórea, aprendendo dele dia após dia. Chega certo dia e Ele fala para vocês: olha, eu vou ter que ir, tá? Mas vocês vão ficar por aqui. Eu vou para um lugar que eu posso falar agora, muito bem, mas eu estou indo. E depois, no futuro, vocês vêm comigo também. Mas por enquanto eu vou e vocês ficam. Aqueles homens que estavam ali seguindo a Cristo dia após dia, vivendo ao lado dele durante aqueles anos, ficaram sem saber o que deveria acontecer. Ficaram sem saber o que poderia acontecer com a vida deles, o que aconteceria no futuro, nos próximos dias. E Cristo percebe isso no coração dos seus servos, dos apóstolos. Então Ele diz: se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que Cristo estava preocupado com o amor dos seus apóstolos. Porque Ele sabia que aqueles apóstolos não iam querer deixar Cristo, aliás, não iam deixar que Cristo fosse. Ele ia, na hora que tivesse para acontecer, toda a história que nós já conhecemos, ele ser preso, ele ser crucificado, aqueles apóstolos não deixariam isso acontecer, lutariam contra tudo isso. E então Cristo, para corrigir esse erro no coração dos seus apóstolos, Ele diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. O amor que estava ali para proteger então Cristo, aquele amor que manteria aqueles homens lutando para que ele não fosse preso, para que ele não fosse morto, foi então levado de Cristo desse ponto para o ponto da obediência, para que aqueles homens pudessem então obedecer a Cristo. Se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. Perceba então que a vontade de Cristo agora estava na obediência. Cristo queria demonstrar que o amor para com Ele não deveria estar ali em Cristo da forma corpórea e estar presente ali com eles, mas deveria estar na obediência do que foi ensinado. Cristo passou ali com ele 3 anos em seu ministério, pregando, fazendo milagres, ensinando. Então o propósito final aqui de Cristo para os seus homens, para os seus discípulos, era que eles devessem obedecer tudo aquilo que Ele se empenhou em ensinar. Se me amardes, obedecerei aos meus mandamentos. E isso toca direto então no coração dos apóstolos. Cristo deu essa palavra pesada para os seus apóstolos, de que Ele iria, de que Ele se ausentaria e nós não poderíamos segui-lo para onde Ele vai neste momento. Então Ele diz que se vocês me amam, então obedeçam o que eu estou falando, obedeçam o que eu estou mandando. Mas logo em seguida então Ele traz um pouco de refrigério. Ele traz ali o remédio para a dor daqueles homens. Ele fala: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Perceba que a palavra usada nesse verso por João, ao dizer a palavra de Cristo, ele diz que Ele vos dará outro Consolador. Ele não diz Ele vos mandará outro Consolador, Ele fala: vos mandará outro Consolador.
O Consolador utilizado aqui, esse verbo, essa palavra outro, se refere então a Cristo como Consolador e ao Espírito também como Consolador. Eles estavam com Cristo como Consolador naquele momento. Cristo caminhava com eles, o consolava, os ensinava, os encorajava. A palavra Consolador no grego aqui utilizada é Paracletos. Paracletos ela pode ser utilizada como ajudador, como encorajador, como advogado. E é esse o intuito aqui então de Cristo. Eu era o seu ajudador, o seu encorajador, o seu consolador nesse momento. Mas quando eu for, eu vou rogar ao Pai para que Ele mande outro, para que vocês não fiquem sós, para que vocês não fiquem sozinhos. Eu estou te mandando um outro consolador. A diferença então entre esses dois não está na função de consolar. Então a gente não deve pensar que, ok, se Cristo foi, Ele mandou outro, então eu devo me esquecer de Cristo nesse ponto e me preocupar somente com o Espírito. Não, a diferença entre os dois aqui está não na função do consolo, mas sim na sua função como pessoa da Trindade. Cristo, Ele tinha a responsabilidade de apaziguar a ira de Deus. Ele veio para acalmar a ira de Deus sobre nós, sobre nossos pecados. Ele veio, Ele viveu, Ele obedeceu e Ele morreu sem pecados. E isso acalmou a ira de Deus. Isso apaziguou a ira de Deus sobre cada um de nós. E por isso nós podemos nos achegar a Deus. Por isso o véu foi rasgado. Por isso nós temos acesso ao Pai. Porque Cristo cumpriu o seu papel, apaziguando a ira de Deus. E agora o Espírito cumpre outro papel. O Espírito cumpre o papel de nos proteger e nos guardar até a volta de Cristo. O Espírito que veio para nos consolar, que veio para nos encorajar, ele cumpre agora o papel de proteção. Ele está em cada um de nós nos protegendo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, das nossas escolhas. Porque Cristo ele veio e consolou aos seus filhos, salvou aos seus filhos com sua morte. E então, ao subir aos céus, Ele trouxe o Espírito para perto de nós. Ele trouxe o Espírito para dentro de cada um de nós. E esse Espírito age também como Consolador, assim como Cristo. Mas Ele nos protege e nos guia intimamente em cada um de nós, em nossas escolhas. Quando Deus fala, quando Cristo fala, que eu vos trarei outro Consolador, para que fique para sempre convosco, Ele está voltando então a sua mensagem lá de trás, de dizer de que estou indo e vocês não podem seguir, mas fiquem de bom ânimo, não fiquem tristes, porque vocês não me verão de perto, mas vocês terão o Espírito que estará com cada um de vocês. A nossa vida é exatamente esse ponto. Nós vivemos a vida dos cristãos após a ida de Cristo. Nós vivemos a vida daqueles que conhecem o Cristo acerca das Escrituras, mas nunca ouvimos. Mas a quem nós devemos procurar, a quem nós devemos buscar e sempre estar alerta ao Espírito que nos consola enquanto Ele não volta, ao Espírito que nos transforma e nos guia enquanto não temos acesso físico a Cristo, enquanto não vemos Cristo, enquanto Ele não volta, nós temos o Espírito que nos protege, que nos guia, que nos encoraja, que nos ajuda, que nos consola. Enquanto não temos a presença de Jesus ao nosso lado, enquanto não temos a presença de Jesus fisicamente em nossas vidas. Cristo, sabendo então do medo que estaria no coração dos seus servos, do medo que estaria no coração dos apóstolos, Ele se preocupa em falar o que deve ser feito. Se vocês me amam, vocês então devem seguir os meus mandamentos. E seguindo os meus mandamentos, vocês não estarão sozinhos, porque o Consolador estará com vocês. E então ele continua dizendo: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Então Cristo faz agora um contraste entre a situação dele na terra, na situação com o Espírito Santo vivendo conosco. Cristo na terra, as pessoas o viam. As pessoas podiam conhecê-lo, podiam estar com ele todos os dias, não necessariamente ser salvos, porque em inúmeros textos da Bíblia a gente apresenta pessoas que seguiam e o abandonavam, que seguiam e desistiam no meio do caminho. Então pessoas podiam ver a Cristo, conhecer a Cristo, mesmo sem segui-lo plenamente, mesmo sem caminhar com ele todos os dias e obedecer aos seus preceitos. Mas aqui ele diz que o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
O Espírito, então, ele não é mais dado agora àqueles que não estão com Cristo. O Espírito não está próprio, aliás, não está presente na vida daqueles que não obedecem. Ele é dado àqueles que Cristo mesmo escolhe, aqueles que o obedecem, aqueles que o conhecem. E por isso que Cristo ele se dá o trabalho de dizer que o mundo não pode receber, porque não vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por que nós o conhecemos então? Por que nós percebemos o Espírito? Porque ele habita em nós, ele habita com cada um de nós e estará conosco. O mundo não percebe, o mundo não vê, o mundo não o conhece, porque o Espírito não está no mundo. O Espírito está dentro da igreja, das pessoas escolhidas por Deus para a salvação, dos eleitos de Deus, aqueles que haverão de ser salvos. Então, quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para a igreja, nós podemos perceber a diferença entre um cristão que conhece o Espírito, que vê, porque ele está em nós, e nós vemos a diferença daqueles que não o conhecem, que não o veem. Não é o muito estudar, não é o muito fazer o bem, fazer boas ações que vos trará o Espírito, mas sim a ação do próprio Deus. Nós conhecemos o Espírito porque Ele está em nós. Nós conhecemos o Espírito porque Ele vive em nós. É por isso que nós o vemos e o mundo não o vê. Então Cristo, Ele apresenta essas dificuldades então agora no processo. Ele estava na terra, ele estava em meio aos homens, os homens o viam, o conheciam e muitas vezes não o seguiam. E agora o Espírito que está em cada um de nós, frequenta as nossas vidas, está em cada um de nós através da vontade soberana de Deus. E isso transforma a vida do cristão, isso transforma a vida daquele que há de ser salvo. E daí você me pergunta, tá, Michael, mas você está falando que só aquele que tem o Espírito, Deus escolheu que ele tivesse, o que eu vou fazer então? O nosso papel é levar a palavra de Deus, para que aquele que tenha o Espírito, que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre ele, perceba então a grandiosidade de Deus e caminhe com Deus através da consolação, através do encorajamento, através da ajuda do Consolador, do Espírito Santo. Nós vivemos muitas dificuldades. Eu não me atrevo a falar as dificuldades que cada um de vocês tem. Eu sei as minhas, vocês conhecem as de vocês, e cada um de nós criamos as nossas forças para lutar com cada uma dessas dificuldades. Só que acima de qualquer encorajamento, acima de qualquer força que possamos criar, está o consolo do Espírito, está a vida de Deus em nós, o Espírito Santo, uma pessoa da Trindade que vive cotidianamente conosco, nos protegendo e nos guiando, para que nós possamos então olhar para a luta que temos de passar, olhar para a dificuldade que temos de viver, sabendo que o Cristo foi, mas Ele manteve aqui conosco aquele que há de nos proteger, que é o Espírito. Não estamos sozinhos, não estamos perdidos. Então, por fim, Ele, depois de tudo isso, depois de ter mostrado toda essa situação, de ter falado sobre a sua vida, de ter trazido a palavra de consolo, Ele, por fim, Ele diz no verso 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Cristo, então, agora se preocupa em falar para os seus filhos, de que, ok, eu sei que vocês passarão por situações difíceis, eu sei que vocês precisarão de consolo, que vocês precisarão de ajudas, mas eu não vos deixarei só, eu voltarei para vocês. O que Cristo se preocupa então em dizer, quando Ele fala dessa forma, que não vos deixarei órfãos, não, vocês não estarão sozinhos, eu vou voltar para vocês. Ele sabe que nós por nós mesmos não faríamos nada, que nós nos perderíamos, que nós não saberíamos cuidar das nossas vidas, que cometeríamos falhas, nos esqueceríamos de tudo. De que se Cristo fosse, depois do tempo que Ele gastou em terra ensinando cada um dos apóstolos, se Ele não deixasse algo para cuidar, se Ele não tivesse um plano para todo esse caminho, nós nos perderíamos no meio da trilha, nós sairíamos da rota. Mas Ele se preocupou com cada um dos pontos. Ele veio, Ele morreu por nós, e no caminho Ele nos ensinou, nos guiou e nos falou qual era exatamente o plano. Eu vou, vocês vão ficar com o Espírito e eu volto. Eu volto para que possa buscar então vocês que te manteram firmes, de que me amaram, que seguiram os meus mandamentos.
eu voltarei para cada um de vocês. Então a palavra de Cristo nesse trecho, ela pode se dividir de três formas. Nós olhamos o amor de Deus, nós olhamos o amor para com Deus, de que Ele morreu e então Ele decide que nós devemos seguir os seus decretos, que nós devemos seguir os seus caminhos. Em seguida Ele deixa o seu auxílio, Ele fala para cada um de nós que nós devemos caminhar segundo a tua vontade, caminhar segundo os planos de Deus, mas que nós teremos ao nosso lado o Espírito Santo que nos mostrará o caminho, que nos mostrará o trajeto, que vai nos ajudar, que vai nos encorajar a passar dia após dia em todo esse momento de luta, esse momento de dificuldade. E por fim, Ele nos retorna, mostrando novamente o seu cuidado e a sua preocupação, nos trazendo a esperança. Ele nos deixa, mas nos deixa amparados e nos dando a esperança do seu retorno. Nós, como cristãos, esperamos a volta de Cristo. Nós esperamos a vinda de Jesus. Nós esperamos o retorno do Salvador que nos salvou anteriormente e volta para nos buscar. Mas nós sabemos que mesmo que Ele não volte amanhã, mesmo que Ele não volte daqui a um mês, mesmo que Ele não volte daqui a um ano, mesmo que Ele não volte enquanto vivemos, nós temos aquele que nos consola, aquele que nos protege, que é o Espírito Santo, e ainda assim nos mantemos esperançosos, porque sabemos que a qualquer momento Cristo voltará, porque nós não estamos órfãos. Nós temos um Pai que nos buscará no fim das contas, que nos levará para perto dele, para aquele lugar onde Ele foi, e quando Ele disse para Simão, Ele falou: não pode ser comigo agora, mas em determinado momento vocês me seguirão. Percebam a grandiosidade do plano de Deus, a grandiosidade do plano que Ele tem para cada um de nós. Ele não simplesmente veio para a terra e fez aquilo que Ele aprove sem pensar nos próximos passos. Ele não simplesmente criou cada um de nós sem plano do que havia de acontecer. Ele não colocou o homem no jardim do Éden, Ele não colocou toda a cidade de Israel, Ele não montou todo o pensamento judeu e todas as regras de fé e prática que tem na Bíblia. Ele não nos manteve firmes até hoje, mais de 2000 anos após a sua vinda. Ele não fez nada disso por acaso. Ele fez cada um dos seus caminhos, cada um dos seus decretos estão planejados, estão guiados, estão traçados por Cristo, estão traçados por Deus. O próprio João, no começo do seu Evangelho, lá no capítulo 1, ele diz que tudo que foi feito por meio dele se fez. Vamos ler o verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e era João. E a partir daí ele começa novamente a contar todo o seu caminho. Cristo planejou cada um dos passos das nossas vidas. Se hoje você tem medo do seu futuro, se hoje você tem medo do que está por vir, se você está passando por uma luta e não se sente encorajado o suficiente para passar por ela, olhe então para o que Cristo disse para o povo. Ele iria, mas Ele voltaria. E nesse meio tempo vocês terão bom ânimo para lutar. Se você procura um motivo para perseverar, se você procura um motivo para se manter fiel, entenda que Cristo planejou cada um dos passos e nada foge do seu controle. E Cristo planejou cada um dos momentos e nada foge dos seus planos. A vida que nós vivemos hoje, ela está em cima das mãos de Deus. Deus nos protege, Deus nos guia, Deus nos mantém, Ele nos sustenta. Ele planejou que Ele viria, Ele planejou que Ele morreria, Ele planejou que Ele levantaria de dentre os mortos e iria aos céus.
Ele planejou que sairia do meio dos homens e esses homens ficariam com o teu Espírito, e Ele planejou a sua volta, e ela é a que nós aguardamos, independente da situação que passamos. Então que possamos manter isso em nossas mentes. Se hoje você está lutando com qualquer situação que seja, se você está preocupado com qualquer problema que for, independente da situação, Cristo está contigo e o Espírito Santo te fortalece, e você vai passar por essa situação. Pode passar bem, pode passar mal, mas passará por essa situação com fé, porque Cristo volta e vai transformar e vai levar a sua igreja com Ele, porque Ele prometeu que assim o faria. Ele prometeu que faria cada uma das coisas que estão descritas na sua palavra, na Bíblia, e nós podemos crer fielmente de que Ele nos mantém, de que Ele nos suporta, de que Ele nos guia, nos fortalece e nos faz prevalecer. Se existe uma coisa que nós devemos fazer, então, diante de tudo isso, é prevalecer diante de Deus, enquanto Ele não retorna. Porque até hoje Ele tem feito aquilo que Ele prometeu. Não é hoje que Ele vai deixar de fazer aquelas promessas que Ele fez. Amém. Se até hoje Ele prometeu manter a sua igreja e vem mantendo, nós cremos que Ele voltará e nós iremos com Ele aonde Ele foi, e agora nós podemos seguir. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos lá. Glorioso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, ó Pai, nós engrandecemos o teu santo nome, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor planejou tudo para as nossas vidas, ó Pai. Nós estamos felizes, alegres, contentes, ó Deus, porque o Senhor até hoje tem cumprido cada uma das suas promessas para a sua igreja, cada uma das suas promessas para os teus servos, ó Pai, e por isso nós podemos ter a plena fé e a plena ciência, Senhor, de que o Senhor continuará cumprindo, ó Pai, de que o Senhor continuará protegendo a cada um de nós, de que o Senhor voltará para buscar a tua igreja, e então, ó Pai, todo esse sofrimento, toda essa luta, todo esse mal que temos passado cessará, porque o Senhor vai voltar e nos levará, ó Pai, para um mundo onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dúvida, ó Pai, porque nós seguiremos apenas a tua voz, ó Deus. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não nos deixou só, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque mesmo com o Senhor nos céus, o Senhor deixou o seu Espírito para nos guiar, ó Deus. O Senhor deixou o seu Espírito para confortar a nossa dor, ó Pai. O Senhor deixou o teu Espírito, ó Deus, para transformar as nossas vidas, ó Pai, e podemos abandonar dia após dia os pecados que cometemos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor não nos deixou desamparado e o Senhor nos deu, ó Deus, a grande esperança da tua volta. O Senhor nos deu, ó Pai, força para termos esperança no teu vir, ó Pai, da sua retorno, ó Deus, onde levaremos, ó Deus, todo o nosso louvor eternamente diante de ti, Senhor. Obrigado, ó Pai, por teu tão perfeito plano, ó Deus. Obrigado, Senhor, por ter planejado cada um dos meus dias, ó Pai, porque eu sei que se dependesse das minhas escolhas, eu não aqui estaria, Senhor. Se dependesse das minhas escolhas, eu me afastaria de Ti, mas o Senhor nos guia e nos protege, e por isso nós te louvamos, ó Pai. Guarda a Tua igreja, Senhor, a manter forte, a manter encorajada, porque é isso que o Senhor pediu para nós, e eu creio, Senhor, que é isso que o Senhor manterá em nossos corações, ó Pai. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, ó Deus. Amém.